Acho que vocês já estão desconfiando que 2023 está se despedindo, né? Todo mundo aqui já sabe que já estamos no último mês, reta final, e eu vejo esses ciclos que nós chamamos de ano, semana, mês, presentes de Deus. 365 dias que Deus confia para a gente viver, experimentar. E eu costumo dizer que nós deveríamos, sempre no final do ano, fazer igual as empresas fazem, o DRE. E fazer o DRE da nossa vida pessoal, para ver se deu lucro ou prejuízo, né? Esse DRE, esse relatório, dentro desse período chamado ano. E eu queria muito te desafiar a pensar em algumas coisas aqui. Eu não sei qual era, como estava a sua posição quando o ano começou, e nem sei como está agora. Se eu falar qualquer coisa aqui que tenha a ver com a sua história, é mera coincidência, porque ninguém fuxicou de você para mim, tá? Então, eu queria que você prestasse muita atenção. Agora, se você, e espero que não, de alguma forma se matriculou, participou da escola do Zeca Pagodinho, daquele que canta assim, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você, eu queria te pedir que você cancelasse sua matrícula e pegasse o dinheiro de volta. Porque muitos que viveram a filosofia de deixa a vida me levar, a vida leva eu, lamentam muito no final da vida porque não gostaram do rumo para onde a vida os levou. E eu queria conversar hoje com você sobre algo muito interessante, especialmente se você faz parte de uma outra escola. Se você faz parte da escola do Zeca, eu confesso que não vai fazer muito sentido para você, você nem vai gostar do que eu vou falar. Mas se você faz parte da escola do Reino de Deus, você acredita que Deus te criou para algo sobrenatural, extraordinário, para você viver coisas sobrenaturais em Deus, se você acredita que você foi criado para crescer, para multiplicar, para dar fruto, para ser protagonista de algo grande que Deus tem para fazer através da sua vida e na sua vida, então me acompanha com muita atenção, porque eu tenho algo que eu creio que pode destravar a sua vida, a sua história, para algo maior, mais alto. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu estou chamando de o fator foco. Você pode repetir? O fator foco. Tem um texto que Salomão escreveu, que eu aprecio muito, no livro de Provérbios, diz assim: o que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância. Fala de alguém que, olha, ele foca naquilo que ele tem que fazer. Ele cuida da sua terra, ele cuida da sua lavoura, ele cuida da sua roça. E a Bíblia diz que o resultado de quem faz isso vai ser pão em abundância. Mas tem uma outra pessoa que ela é chamada de tolo na Bíblia, é aquela que vive correndo atrás de coisas sem valor. Essa pessoa não tem juízo, não tem sabedoria. E eu queria conversar com você exatamente sobre essa temática. Primeira coisa que eu quero trazer para a sua meditação é: foco, na minha opinião, é uma evidência de fé. Foco é uma evidência de fé. O foco, ele mostra o seu nível de fé, se existe ou não fé. Você quer saber se alguém tem fé? Verifica se ela tem foco. Porque uma pessoa que não tem foco mostra que não tem fé. Muito se fala sobre fé. Olha, irmão, temos que ter fé, vamos crescer em fé. Muito, e a gente brada muito daqui desse púlpito sobre fé. E é verdade, temos que ter fé. E eu sei que muitas vezes a gente fala assim: olha, pastor, hoje eu saí do culto enfezado. Estou cheio de fé. Mas, muitas vezes, não tem foco. Eu costumo dizer que foco é uma evidência de que a pessoa tem fé. Foco é a evidência da sua fé. Só tem fé quem tem foco, e se não tem foco é porque não tem fé. Eu gosto de falar o seguinte: mostra-me teu foco
que eu vou acreditar na tua fé. Porque a fé sem foco é morta. Eu já ouvi muita gente falando que tem fé, mas a sua falta de foco contradiz. A falta de foco desmente. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito e que para mim é exatamente algo que demonstra claramente que a fé é demonstrada na prática pelo foco. Está registrado em Marcos, no capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, eu gosto disso, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Eu gosto dessa história porque envolve uma mulher, e não só uma mulher debilitada. 12 anos sofrendo de uma hemorragia crônica. Ela estava já numa situação muito complicada, mas ela me mostra algo. Ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha uma expectativa, ela tinha uma necessidade, uma demanda, ela tinha um objetivo: alcançar, obter a sua cura. E ela fez isso e demonstrou que isso era importante de várias maneiras. Onde havia uma possibilidade, uma alternativa, ela ia lá. Ela já tinha gasto todo o dinheiro, quanto tempo investido, até que ela soube que Jesus estava na cidade dela. Mas é possível o seu objetivo, o seu alvo está na sua cidade, mas é preciso você sair da sua casa e ir atrás disso. E essa mulher, te garanto, não estava com certeza na melhor condição física dela, ela não estava fazendo academia, pelo contrário, estava anêmica, perdendo muito sangue. Mas ela se posiciona e persegue o seu objetivo. Ela não está morando do ladinho onde Jesus está pregando, imagino. Ela deve ter caminhado bastante. Ela teve que enfrentar, ela tinha 1001 razões para ficar na rede deitada. Mas ela se posicionou e se pôs em movimento em direção ao milagre, à busca dela, o objetivo dela. E a Bíblia diz que quando, não sei quanto tempo ela caminhou, depois de chegar lá, provavelmente muito cansada e debilitada, ela descobre que, apesar que Jesus estava lá, estava rodeado por uma grande multidão, obstáculos, adversidades. E ela se propõe a rasgar aquela multidão ao meio para acessar o ponto que ela visualizou, que era a orla do manto de Jesus. E ela começa a marchar rumo àquilo, e ela sai tirando os obstáculos, as distrações, os impedimentos, as adversidades, e ela vai até o seu destino, o seu ponto, o seu alvo, e ela toca. E quando ela toca, ela é abençoada, ela acessa, ela experimenta aquilo que ela tanto queria, que era o seu milagre. Essa história me faz afirmar isso, porque Jesus disse: filha, a tua fé te curou. E a gente pergunta: o que fez essa mulher receber a cura dela? Foi a sua fé. Sim, foi a fé, mas eu diria que foi o foco que evidenciou que ela tinha essa fé. Ela saiu de casa, ela agiu, ela se movimentou, ela foi para cima, ela não ficou esperando que Jesus chegasse na casa dela para receber a cura. Ela não ficou assim esperando: Deus sabe minha situação, Deus sabe o tanto que eu quero, Deus sabe o tanto que eu tenho fé, Deus sabe que eu preciso. Ela foi atrás.
A fé dessa mulher mostra que era prática, que era real, que era focada, que estava em movimento. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, queridos, que fé é uma ação, não uma sensação. Nós temos a tendência de pensar assim: pastor, eu não estou sentindo fé, eu estou sentindo enfesado hoje. Não, fé não é um sentimento. Você não está com fé ou sem fé, independentemente do seu sentimento, do seu sentir. Tem gente que fala: eu não estou sentindo fé. Fé é uma ação, fé não é uma sensação. Fé são ações movimentando-se na direção de alguma coisa. Fé são atitudes reais, práticas, que podem ser observadas a olho nu na vida de uma pessoa. Sabe, queridos, quer saber se alguém tem fé? Verifica se ela está em movimento. Eu tenho dificuldade de gente que diz que tem fé, mas está com os braços cruzados, não faz nada, não reage, espera um negócio cair do céu. Eu costumo falar que movimentar-se intencionalmente, consistentemente, em direção a alguma coisa, eu chamo isso de foco. Perdão. Eu chamo isso de fé. Desculpa. De foco. Não. De fé. Porque se você tem fé, você tem foco. E se você não tem foco, só mostra que você não tem fé. Movimento em direção ao seu milagre. A fé verdadeira, queridos, ela age. A fé verdadeira, ela age em movimentos gradativos, rumo a um ponto lá no futuro. Uma linha de chegada. Algo que você quer acessar. Algo que você quer experimentar. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Segunda coisa que eu queria falar com você hoje é: foco é uma condicional para conquistas e realizações. E com certeza existem outros fatores que entregam uma marca, um resultado, um nível de conquista na vida das pessoas, mas certamente foco é uma delas. É um desses fatores. Eu estou convencido que se você quer alcançar o objetivo, você tem que entender que foco é inegociável. Se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, seja em qualquer área, o foco é inegociável. Hoje, existem o que eu chamo de grandes ladrões das realizações. Existem ladrões de resultados, e que são essas distrações. Distrações são ladrões de resultados. Anota isso, porque hoje nós vivemos um tempo onde nunca foi preciso ficar tão atento e tão esperto com as distrações. As distrações são os empecilhos que impedem da gente chegar lá onde Deus nos criou para chegar. As distrações nos impedem de acessar resultados, propósitos e objetivos que Deus tem para a nossa vida. E isso é um desafio para todos nós, não é só para você, não. As distrações são a causa de a gente retardar projetos na nossa vida. A gente pega o carro, sai numa viagem, de repente alguma coisa na beira da estrada nos chama a atenção e a gente para. Nós temos que pegar o nosso carro e acelerar rumo ao nosso destino, ao nosso projeto, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vivemos hoje, muitas vezes, atrasando avanços, progressos na nossa vida, porque a gente vive muito distraído. Vivemos hoje uma realidade de que as distrações, elas estão cada vez mais se multiplicando. O pessoal lá do Vale do Silício estão trabalhando 24 horas para produzir mais joguinhos, para produzir mais entretenimentos, para produzir mais coisas para você ver, para você assistir, e cada vez mais encantador, mais brilhante, mais bombástico, né? Mais atraente, mais extraordinário, mais giroflex, para te atrair, para roubar a sua atenção.
Eles estão ficando especialistas, estão ganhando milhões com as suas distrações. Elas estão ficando cada vez mais atraentes. E às vezes nós não percebemos que é uma armadilha, que é um fascínio. Igual aquela árvore, não sei se você viu na internet, a árvore sendo atraída, fascinada pelo poder encantador da serpente. E aquela árvore queria ir para cá, mas ela faz isso aqui, ó. A surucucu estava atraindo ela. Quantas vezes que nós passamos o dia assim distraídos, é tanta bobeira, tanto videozinho, tanta coisinha, tantas atividades desnecessárias que estão roubando o nosso potencial. Isso vai requerer muito mais habilidade para nós driblarmos essas inúmeras atrações que fazem verdadeira guerra contra a nossa atenção. Eles querem a nossa atenção. Eles querem tirar a gente de circulação. Isso é um truque velho do diabo, foi isso que ele fez com Jesus. Ele tentou lá no deserto por 40 dias tentar fazer Jesus desfocar daquilo que ele veio para ser e fazer. Ele tentou distrair Jesus com outras coisas, por isso que eu falo muito cuidado, porque o maior inimigo do propósito é a proposta. Nós temos que entender que Deus tem um propósito para nós e nós não podemos nos conformar com a proposta. E nós temos que ficar focados. Eu lembro esses anos aí, gente, eu confesso, não conto para ninguém, pelo amor de Deus, mas eu confesso que eu perdi muito tempo com esse negócio de política. Foi tantos vídeos, tantos comentários, tantos isso, que chegava, que vinha, que eu mandava, que vinha, que chegava. Eu lembro que um dia eu cheguei na frente do espelho e eu mesmo olhei para mim e falei: Sabá, tu tem plano de ser político? Tu está com plano de ser vereador em algum lugar? Tu está com plano de ser prefeito? Não, então para com isso. Que conversa fiada. Nós temos que aprender, fazer análise para identificar quais são as coisas que nos distraem, que nos deixam pesados nessa carreira rumo à linha de chegada. O que está nos distraindo? O que nos deixa pesado? A Bíblia diz que nós estamos numa carreira que foi proposta, e nós temos que nos perguntar: o que está nos impedindo de ir mais rápido? O que está nos impedindo a chegar na linha de chegada? E a Bíblia nos desafia, quando escreveu o autor em Hebreus 12, disse assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, é uma prisão, é um negócio que torna as pessoas refém, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, com foco, a corrida que nos é proposta. Como? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em outra tradução diz que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É um negócio constante, que está tentando roubar nossa atenção, que está tentando nos distrair. Pesos, pecados, tem pecados que nós temos que romper. Está na hora de demitir, baixar a carteira desse pecado de estimação. Está na hora de falar: ei, cara, 10 anos de crente, preciso parar com isso. Está na hora de demitir, de livrar-nos de tudo que nos atrapalha e desses pesos que impedem a nossa carreira, que impedem a nossa caminhada na velocidade que nós deveríamos estar. Então, quais são essas outras distrações? Nós temos que identificar, nós temos que ficar atento, ligar o desconfiômetro para saber o que está nos distraindo. Algumas pessoas, sabe, queridos, eles pensam que foco é ficar dizendo sim o tempo todo para aquilo que você deve concentrar. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Que foco é exatamente o seguinte: é dizer não às centenas de outras boas ideias e alternativas que existem. É dizer não.
É a capacidade de eliminar o que quer nos eliminar. É a capacidade de eliminar as dezenas, centenas de distrações. Foco é selecionar cuidadosamente a que e a quem que nós devemos dar atenção. Foco é selecionar cuidadosamente a que e a quem nós devemos dar atenção. Isso é fundamental para a vida cristã e para uma vida bem-sucedida. Nós temos que ser especialistas em eliminar, identificar e eliminar, tirar da nossa frente, remover da nossa vida totalmente isso. Eliminar o que está tentando nos eliminar. Nesses joguinhos de videogame é muito interessante porque eles, mesmo que a gente está distraído com eles estão lá nos dando lições. Você está aqui tentando avançar, você está aqui, e aí vem os obstáculos, vem as distrações. E o que o joguinho diz para você fazer? O joguinho que está te distraindo está dizendo o que você tem que fazer. Eliminar, 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 eliminar. Você vai eliminando. Só que a vida é assim, aí vem mais, e vem mais rápido. Você vai eliminando, você vai eliminando, você vai eliminando, para poder você prosseguir e mudar de fase. Eu não sou daquela época que jogava o Mário. Lembra do Mário? Graças a Deus foi liberto do Mário. O Mário foi no psicólogo. Você sabia que ele foi no psicólogo uma vez? Ele foi lá, o psicólogo falou: ô, seu Mário, o que você está fazendo aqui? Em que eu posso lhe servir? O que está acontecendo? Ele falou: não sei, que eu estou passando agora uma fase difícil. E ali nós aprendemos que cada vez mais vai ficando mais difícil. Você tem que ficar mais habilidoso. Porque, queridos, a distância entre um sonho e a realização desse sonho, entre o sonho e a concretização desse sonho, essa distância entre o ponto A e o ponto B, aquilo que eu desejo e aquilo que eu realizo, chama-se foco. A distância entre um sonho e a sua realização chama-se foco. Quanto mais focado você é, mais você encurta essa distância. E quanto menos focado você é, mais aumenta essa distância. E depois nós temos a tendência de colocar na conta de Deus e falar assim: ah, Deus não quis que fosse em 2023. Foi Deus mesmo que não quis? Sonho não realizado é resultado de quê? De foco interrompido. Isso é fato. A principal explicação para o fracasso, gente, é a perda de foco. Essa é a principal explicação. Quer pegar a minha vida? Pode pegar. Avalie as áreas que eu fracassei. O que foi? Falta de foco. Se fizer a mesma coisa com a sua vida, vamos descobrir a mesma coisa. Porque não se interrompe sonhos, se interrompe focos, se interrompe ações. Ações que se movimentam em direção a um destino, a um resultado. O maior inimigo de realizações de sonhos é estar distraído demais. Você precisa lembrar disso. O maior inimigo de realização de sonho é estar distraído demais. E hoje nós vivemos debaixo de uma pressão, que a gente precisa saber de tudo, conhecer tudo, ter inteirado por tudo. E nós temos que aprender a dizer não para isso. Eu lembro uma vez o cara perguntou para mim se eu conhecia um cantor tal. Eu falei: não sei quem é. Ele riu: não conhece, pastor? Em qual mundo você está? Ele é muito famoso. Eu falei: não muito, não tanto, porque eu não sei quem é. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu prefiro as pessoas rindo de mim por não ter conhecimento de uma informação ou de algo do tipo, de alguma novidade que eu considero desnecessário para mim. Eu prefiro as pessoas rindo de eu não saber essa novidade do que as pessoas rindo de mim por eu não ter conseguido alcançar meu sucesso, por eu não ter atingido os meus propósitos, por eu ter desperdiçado a minha vida. Pastor, quem foi o campeão? Não sei. Mas você não sabe? Não. Eu fico feliz que tem um campeão e graças a Deus, se você torce por ele, eu espero que você não torça por aquele que perdeu. Porque senão você perde duas coisas:
o campeonato e o tempo. Eu sei que é difícil falar isso aqui em São Paulo, eu estou com medo até de apanhar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, eu não vou mais cair nessa, não. Eu quero ter informado sobre aquilo que diz respeito à minha vida, o propósito que Deus tem para a minha vida. Tem um cara que me inspira muito na Bíblia, e eu amo esse livro e indico, é o livro de Neemias. Neemias é uma história muito inspiradora. Vocês sabem da história do cara, ele foi levado a cativeiro, ele era agora copeiro do rei, ele era funcionário público federal. E ele estava ali servindo o rei, e trouxeram uma informação para ele sobre a condição, o estado que se encontrava a cidade de Jerusalém. Seu muro destruído, todo queimado, abandonado, levaram cativo a esmagadora maioria do povo, só deixaram a gentalha, povo, gente simples, analfabeto, sem instrução, que o povo falou, não vale a pena gastar combustível para transportar esse povo. Deixaram lá, abandono total, desprezo total, caos total. E Neemias está ali servindo o rei, ele chora, ele jejua, e vocês conhecem a história, se não vale a pena conhecer. Ele é enviado. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele confirma que o caos era maior do que contaram para ele. Os muros derrubados, povo abandonado, pobreza absoluta. E ele foi com encargo, com o propósito de reconstruir os muros. A história é linda, eu gosto do livro de Neemias porque é um livro de estratégia, um livro de motivação, um livro que faz a gente aprender como motiva pessoas. E aquele homem, à noite, vai dar uma olhadinha e descobre que é terrível. Matagal, o entulho, tudo queimado. E ele se propõe a ser usado por Deus. E ele começa a despertar o interesse, a motivar as pessoas, a inspirar as pessoas a reconstruir o muro. E eles fazem de forma extraordinária. A Bíblia diz que eles conseguiram, mesmo sem as ferramentas da tecnologia que a construção civil dispõe agora, sem equipamentos, retroescavadeira e etc., eles constroem o muro em 52 dias, um líder e alguns camponeses abandonados. Eu acho tão gostoso, tão extraordinário, quando Deus nos usa para fazer coisas tão grandes que todo mundo fala, uau, não foi você, eu tenho certeza que não foi você, foi Deus que te usou. E você sabe que esses caras foram lá, e eles começaram. Só que toda vez que você se posiciona, também as distrações se posicionam. E a Bíblia diz que os inimigos de Neemias se levantaram e começaram criticando, ridicularizando, dizendo que eles não iam conseguir, que o muro que eles iam construir, uma raposa ia derrubar. E eles ameaçaram ao ponto que Neemias instruiu todo mundo para ficar armado, posicionado. Com uma mão ele segurava a garruncha e com a outra ele segurava a colher de pedreiro. Posicionados, e eles focados. E você sabe que as distrações para Neemias, chamado Sambalat, tem nada a ver comigo, não é meu parente, Sambalat e Tobias, eles começaram a perturbar esse homem, para distraí-lo, tentaram diminuir o seu potencial de realização, mas ele nunca deu ouvido. Por isso que eu falo, o focado é surdo. O focado é surdo. Ele tem um objetivo e nada para ele. E eles foram para cima, e até que eles usaram uma estratégia covarde, fingiram de serem parceiros, de querer ajudar, chamaram ele, vem aqui, vamos tomar um café, vamos comer uma pizza, vamos conversar, a gente quer ajudar vocês na reconstrução do muro. Mas Neemias continuava focado, e eu gosto do que ele respondeu. Ele mandou mensageiros para Sambalat, para Tobias, dizendo o seguinte: por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por quê? Eu estou ocupado, cara. Eu estou fazendo algo grande, eu tenho um projeto, e eu não vou parar para ir conversar com vocês, até porque conversa fiada, eu vou perder tempo. E Neemias está ensinando a gente a olhar agora para essas distrações, seja quais forem, redes sociais, exageros, TV, seja lá o que for, e falar assim: ei, redes sociais, eu estou ocupado fazendo uma grande obra, por que eu vou descer e perder tempo com vocês?
Nós temos que aprender a dizer isso para Cidade Alerta. Tem gente que está perdendo tempo assistindo Cidade Alerta. Me perdoe, irmãos, ninguém me falou da sua vida, não. Mas o que ganha? Você tem que falar Cidade Alerta. Eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Eu não vou descer. E Deus está me falando hoje. Atenção, gente, fique alerta com a Cidade Alerta. Não perca tempo com essas coisas. Outro princípio que Deus tem falado comigo sobre foco é que nem tudo que é de Deus é para mim. Tem muitas coisas que Deus está fazendo no planeta que eu não necessariamente preciso me envolver e devo me envolver. Tem muita coisa que Deus está fazendo que não é para mim, que não é para ti. Nós temos que aprender a identificar isso. Eu lembro uma vez, nós estávamos em Boa Vista, chegou um irmão e falou para mim: pastor, eu estou sentindo um encargo, acho que nossa igreja deve começar uma casa de recuperação para os drogados aqui na cidade. Falei: amém, irmão, vamos começar. Agora começa você, porque eu não tenho chamado para ser diretor de casa de recuperação. Não é porque é de Deus que é para mim. Às vezes a gente fica: pastor, mas é de Deus, mas é para você. Se for, vai fundo. Se não for, toma cuidado. Porque tem gente que tem o dom de trazer ideia e sugestão. Pastor estava orando nessa madrugada e Deus me revelou, pastor, que é para a igreja, pastor. Que é para a igreja. Eu sempre falo assim: meu irmão, então vai lá e faz. Mas pastor, Deus falou para a igreja. Então, Deus falou com você, não falou comigo. Deus não falou comigo, Deus falou com você. Então eu te abençoo, já está abençoado, vai lá e faz. Deixa eu te dizer uma coisa: nem tudo que é de Deus é para mim. Há 1000 coisas que poderíamos fazer, mas algumas poucas coisas que realmente importam. E o que importa tem a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer. E você tem que ser focado nisso, você tem que levar isso a sério. Algo que todo mundo deveria fazer periodicamente, na minha opinião, é uma avaliação das suas atividades. Nós temos que achar um lugar aí e começar a fazer as avaliações. Por que eu estou ocupado com isso? Por que eu estou envolvido com isso? Essa atividade vai me levar onde? O que essa atividade está contribuindo para eu realizar meus sonhos e propósitos? Sou eu mesmo que tenho que estar fazendo isso? Sabe, queridos, nós temos que entender. Se você é Moisés, você tem que focar nos seus escravos e libertá-los. Se Deus te chamou para ser Noé, então foca na sua arca. O que você está fazendo aí com Neemias construindo o muro, se Deus chamou para fazer arca? Se você, Neemias, o que você está fazendo arca, Neemias? Você foi chamado para fazer muro, nem tudo que é de Deus é para mim. Presta atenção nisso, bicho. Você sabe qual foi o primeiro homem para falar gíria na Bíblia? Foi Noé. Ele terminou a arca, abriu a porta e disse: entra aí, bicho. A pergunta é: o que você está fazendo com a sua vida? Deus te chamou para você fazer isso? É você que tem que estar envolvido nisso? Uma coisa que eu tenho aprendido: ser focado é a arte de distinguir o pouco que é essencial do muito que é banal. E tem muita coisa que é banal, que não é para você, que não te leva a lugar nenhum. Nós muitas vezes inventamos e nos envolvemos com tantas coisas que Deus não nos mandou fazer, que a gente não tem tempo para fazer aquelas coisas que Deus nos chamou para fazer, que na verdade é a única coisa que importa. A outra coisa que eu queria dizer para você hoje é: os nobres são focados. Os nobres são focados. Olha o que Isaías fala para a gente. Ele diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Duas características dos nobres: eles projetam coisas nobres e na sua nobreza, nos seus planos, nos seus projetos nobres, eles perseveram. Amém, nobres? Amém. Essa igreja está cheia de nobres? Amém. Amém? Quais são os seus projetos? Pastor, que projetos nobres são esses? São vários. Sabe, eu, por exemplo, gosto de pensar assim: você está focando em ser fiel para o seu cônjuge?
É um foco necessário. 33, 34 anos já estou indo, todo dia decidindo focar nisso. Preciso ser fiel para minha esposa. É um grande projeto, nobre. Foco em tirar seu tempo com Deus todos os dias. Pode chover canivete, a vaca pode tossir, mas eu vou tirar meu tempo sozinho com Deus todos os dias. Foco em orar junto como casal. Só Deus que sabe o malabarismo que eu faço para ter um tempo, mesmo que seja pequeno, para orar com a minha esposa todos os dias. Foco para a gente fazer o culto doméstico. Quando nós éramos pais de filhos pequenos, então isso para mim eu entendi, isso aqui é vital, importante. Preciso inculcar a palavra nos meus filhos. E eu sei que a gente fala de culto doméstico e o casal olha para o outro e fala, né, amor, a gente ainda tem que fazer isso. É um sonho nosso, né, amor? Um dia a gente vai fazer, se Deus quiser, porque esse conselho é bom, pai. O pastor está dando um bom conselho. Foco em escrever o seu livro. Tem um livro dentro de você, quando é que ele vem para fora? O pastor Marconi já escreveu o dele. Escreve alguma coisa. Foco em aprender um idioma. Meu irmão precisa aprender o idioma. Você sabia que o gatinho perseguiu o ratinho, pá, e o gatinho perdeu o ratinho porque ele entrou no buraquinho. E o ratinho ficou lá escondidinho, só esperando a hora de voltar. Aí o gatinho ficou lá do lado de fora, tempão, daqui a pouco o gatinho fez assim, au, au! Aí o ratinho pensou, com o cachorro no pedaço, o ratinho já lavou. O gatinho já lavou. Aí ele voltou, saiu do buraquinho, o gatinho... Aí o gatinho falou, hoje quem não fala 12 idiomas está lascado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você fala, pastor, mas eu não estou com plano de aprender idioma nenhum. Então aprende português. Aprende português. Eu estou nessa batalha aí, aprendendo português. Entendeu? A minha esposa, eu contratei ela só para ficar observando. Termina a pregação, ao invés dela falar, amor, olha que palavra, ela assim, ó, você falou 10 palavras erradas. Está aqui, ó, são essas aqui. Você está comigo, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, aprenda a ser focado em fazer reservas financeiras. Tem muita gente que fala, pastor, essa ideia é maravilhosa, olha, eu estou com um plano, um dia desse vou começar a fazer. É agora! Porque não espera você ganhar 1 milhão, porque mesmo que você ganhe 1 milhão, se você não tiver o hábito, você não faz. Foca em perder aqueles quilos a mais que você tanto quer e tanto precisa. Foca em comer menos. Foco em continuar sendo um fiel leitor. Foco em insistir constantemente em salvar a sua casa, sua família, pregar o evangelho, evangelizar seus amigos, tomar a posição como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquela decisão de que nenhum parente meu vai passar calor no inferno. Foco em orar em línguas o tempo todo. Sabe, eu estou toda hora, Sabá, você precisa orar mais em língua, você precisa orar mais em língua. Paulo orou mais do que todos. Eu não estou dizendo que eu vou passar do Paulo, mas eu quero manter o meu foco. Foco em seguir declarando palavras de fé da palavra de Deus. Eu tenho algumas frases que eu quero todo dia declarar sobre a minha vida, minha saúde, meus filhos, sobre a minha fé. São focos, projetos nobres que nós precisamos. O nobre, querido, ele desenvolve a capacidade de focar naquilo que realmente importa. O nobre, ele desenvolve. Não é uma coisa que vem assim naturalmente. Olha o que Paulo falava para nos encorajar ainda mais. Ele dizia, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Sabe, Paulo está dizendo, eu não sou à toa de ficar correndo, né, correndo para um lado para o outro, igual barata em galinheiro. Eu tenho metas, eu tenho alvos. Eu não estou aqui nesse ringue da vida fingindo que eu estou lutando, dando um murro para o ar, para cima, para baixo. Não, eu quero acertar o supercílio do meu inimigo. Eu quero acertar o alvo. Se você quer ser campeão, quer ganhar o cinturão, você tem que acertar o alvo, você tem que dar nocaute.
Você tem que arrebentar, não é murrozinho assim no ar, não. É na cara do adversário. Muitos admiram porque Jesus fez tanto em tão pouco tempo. E eu vou lhe dizer uma coisa, a resposta é muito simples, porque Jesus era focado. Por isso que ele fez muito em tão pouco tempo, 3 anos e meio. Arrebentou. Mas quando você lê a Bíblia, você lê o Evangelho, observando a biografia de Jesus, o comportamento, a Bíblia diz que ele acordou quando ainda era escuro, conforme o seu costume. Ele tinha um hábito, ele era focado. Quando Jesus chega em Samaria, aquela mulher que vem buscar água, vocês sabem a história, ele começa a conversar com ela, e Jesus começa a falar de Jesus para ela. E ali, naquela conversa, ele percebe que ela está entendendo. E os discípulos estavam onde? Foram para a cidade comprar o rango, porque estava todo mundo brocado. E os discípulos chegam, vê Jesus conversando com aquela mulher, daqui a pouco ela sai, e Jesus sabia, ela foi tocada, e Jesus sabia, ela vai trazer a cidade toda para vir ouvir o evangelho da salvação, da graça de Deus. E os discípulos lá, Jesus, a comida aqui, ó, a picanha, está cheirando, olha Jesus. Eles estavam chamando Jesus, não era porque eles eram educados, queriam dar preferência para Jesus, é porque eles não podiam começar até que Jesus fosse lá autorizar. E sabe o que Jesus fala? Eu tenho uma outra comida. Ele era focado, eu tenho uma outra comida. Quando chamaram Jesus, informaram Jesus que Lázaro, seu amigo íntimo, estava muito gravemente doente. O próximo versículo é: Jesus demorou-se ainda 2 dias naquela cidade, porque ele tinha foco, ele tinha propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, para finalizar. Domingo que vem é o Luciano. Logo, logo o pastor Ibe vai estar de volta, eu prometo para vocês. E oro para ele não precisar fazer nenhuma outra cirurgia. Foco é sinônimo de disciplina e constância. Foco é sinônimo de disciplina e constância. Eu aprendi que quem vive sem disciplina morre sem dignidade. Todo indisciplinado termina mal. Todo indisciplinado, o fim dele é caótico. Vai no culto fúnebre, no enterro de um indisciplinado, é uma biografia que não te acrescenta nada, não te inspira para nada. É só alguém que passou pela vida aqui. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o indisciplinado: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. É isso aqui que descreve, é isso aqui que mostra o perfil de uma pessoa que não tem foco, indisciplinado, perdido cambaleia. Ele vive a loucura de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por isso que eu falo, querido, o pessoal da escola do Zeca Pagodinho, em geral, termina a vida lamentando para onde a vida os levou. Se você puder, cancela a sua matrícula nessa escola, porque o sinônimo de falta de foco é falta de disciplina. Eu queria compartilhar com vocês algo que a Bíblia mostra. Olha o que a Bíblia fala sobre essa falta de foco, que a Bíblia chama da vida indisciplinada. Alguém de ânimo dobre. Tiago disse assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que coisa terrível. A pessoa inconstante. Ele disse: não espere, não suponha que essa pessoa vai alcançar alguma coisa do Senhor. Na linguagem de hoje, para ficar mais claro para nós, diz assim: quem é assim não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. São aquelas pessoas que acordam e vivem à toa. Não sabe o que fazer. Conversa com pessoas, 50 anos, pastor, eu estou tentando descobrir o que Deus quer da minha vida. Numa outra linguagem, para ficar mais claro ainda, Tiago está dizendo: quem é assim não deveria esperar absolutamente nada do Senhor.
uma vez que os seus pensamentos seguem em qualquer direção e demonstram a sua falta de firmeza, de foco em tudo que faz. Gente, a Bíblia fala de foco mais do que eu pensava. Eu aprendi uma verdade que eu tenho procurado lembrar todos os dias da minha vida, que é essa aqui, ó: o sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia sim e no outro também. Sucesso é isso aqui, a soma de pequenos esforços, repetidos um dia sim e no outro também. Eu tenho chegado à conclusão que Jesus também vivia isso, ensinava isso, porque Lucas diz o seguinte: Jesus dizia a todos, olha o que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo desejos, negue vontade, e dia a dia, olha aqui o segredo, dia a dia, aqui está o segredo, dia a dia. Existe um poder no pouco, no pequeno, que é feito diariamente. Existe um poder naquilo que acontece diariamente, mesmo que seja pouco. Outra coisa que eu queria que você soubesse, que é muito importante: existem pessoas que elas têm muitos sonhos, existem pessoas que têm até alvos, desejos de ter aquilo, de ser aquilo, mas muitas vezes, no dia a dia dessa pessoa, elas não estão fazendo nada para alcançar esses objetivos. É incrível isso. Você conversa com as pessoas, a maioria está cheia de sonhos, de desejos, mas eu aprendi uma coisa: desejo, querido, não é plano. Desejo não é plano. Sabia disso? Intenção não é estratégia. Então não adianta a gente se auto-enganar. Toda boa intenção sem ação é ilusão, porque sonhos eles não têm pernas, nós precisamos colocar as pernas neles para a gente chegar lá. Então é comum encontrar entre os fracassados pessoas com uma boa ideia, com uma boa linguagem, com um bom discurso, mas sem ação nenhuma. De novo, eu creio que Deus está falando com a gente no mês de dezembro, antes desse ciclo terminar, porque nós precisamos dar uma reorganizada na nossa vida. É uma chance, é uma demonstração de amor. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque existe um poder na rotina inteligente. Rotina inteligente. Eu acredito no poder, na força de um hábito. Jesus vivia isso e Ele nos ensina que isso é poderoso. Alguém disse algo que eu gosto muito: você nunca mudará a sua vida, a não ser que você mude algo que você faça diariamente. Você nunca mudará a sua vida, a não ser que você mude algo que você faça diariamente. Tem uma história que, para mim, é uma história de sucesso e é o segredo do poder do pouco diariamente. O nome desse cara é William Carey. William Carey, ele é conhecido como o pai das missões modernas. O cara que arrebentou e fez uma diferença, um estrago no mundo espiritual no país da Índia. Ele viveu ali entre 700 e 800. E quando William Carey chegou para o pai dele e começou a considerar a possibilidade de ir como missionário para a Índia, o pai dele disse assim: meu filho, você não possui as qualificações acadêmicas necessárias para o trabalho missionário. Ele falou: pai, eu posso não ter as qualificações, mas eu posso uma coisa: eu posso me arrastar. Eu posso me arrastar. E ele foi e fez exatamente isso. Ele foi para a Índia e se tornou uma referência. Olha como que era a rotina dele, um dia típico do William Carey, quando ele morava como missionário na Índia. Presta atenção. Às 5h45, ele se levantava para ler o capítulo da Bíblia hebraica e tirar seu tempo sozinho com Deus. Às 7h da manhã, ele liderava as orações familiares no idioma bengali, lia persa com um tutor e uma porção das escrituras no idioma hindustani. Depois do café da manhã, ele traduzia a Bíblia para o sânscrito. São vários idiomas, são vários dialetos.
Às 10 horas ele ia para a faculdade para ensinar até às 14 horas. Depois ele traduzia a Bíblia para o bengali até a hora de jantar. Depois de jantar ele continuava traduzindo para o sânscrito e estudava o idioma telugu. Depois ia pregar para uma congregação inglesa às 19h30. Por volta de 21 horas ele voltava e traduzia por mais 2 horas e escrevia algumas cartas para seus amigos. E depois ele lia um capítulo do Novo Testamento em grego e finalmente ia dormir. Isso deu crédito para William Carey se tornar um dos homens que mais fez pelas missões, por isso que ele é chamado o pai das missões modernas. Ele fez mais do que qualquer outra pessoa fez na Índia, durante os dias que ele estava ali. Ele estabeleceu várias igrejas. Você sabe por que ele conseguiu tudo isso? Porque ele era um desqualificado, mas ele tinha uma qualidade, ele era focado. Por isso que eu sempre falo, eu prefiro desqualificados focados na minha equipe do que qualificados desfocados. Olha o que eles fizeram junto com sua equipe. Fundaram 26 igrejas. Começaram 126 escolas com 10.000 alunos. Eles traduziram as escrituras em 44 línguas. Produziram gramáticas e dicionários para diferentes idiomas. Organizaram a primeira missão médica na Índia, fundaram seminários e escola para meninas e um jornal na língua bengali. Além disso, Guilherme Carey foi um dos responsáveis, olha essa façanha, pela erradicação do costume sati. O costume sati era uma prática cerimonial da cultura deles, onde eles queimavam a viúva viva ao lado do corpo do marido. E Guilherme Carey, ou William Carey, foi o responsável para erradicar e mudar essa história e essa cultura demoníaca. Essa história me convence de que há poder no foco, há poder na constância, há poder no pouco que é feito disciplinadamente todos os dias. Há poder nisso. E também me lembra de 2 textos que eu queria terminar mostrando para vocês. Primeiro é Gálatas, que diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem ou o certo, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Se não desistirmos. E Paulo vem e completa dizendo em 1 Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, focados, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém, igreja? Essa é a história do William Carey. Esses textos bíblicos poderiam ser traduzidos no que eu chamo de 7 palavrinhas. Continue se esforçando e você terá sucesso.